Olá! Hoje, a gente vai mergulhar na crise global das drogas por duas lentes bem diferentes. Primeiro, pelos dados que mostram a escala do problema e depois, pelas histórias que revelam o seu impacto humano bem de perto. E para começar, vamos direto ao número que, olha, é realmente impressionante. 39 milhões e meio. Segundo o Relatório Mundial sobre Drogas de 2023, essa é a quantidade de pessoas no mundo que vivem com transtornos relacionados ao uso de drogas. E para a gente ter uma ideia do que isso significa, é um salto de 45% em apenas 10 anos. É um crescimento gigantesco, num tempo relativamente curto, e que acende um alerta sobre um desafio de saúde global que não para de crescer. Mas para entender a dimensão real desse problema, não basta só contar um número de pessoas. Os pesquisadores usam uma métrica bem específica para medir o verdadeiro peso que esses transtornos colocam sobre a sociedade. E essa métrica se chama DALY. A sigla é em inglês, mas a ideia é a seguinte: ela calcula o total de anos de vida saudável que são perdidos, seja por doença, por alguma incapacidade ou por morte prematura. É uma forma de medir o impacto real na qualidade de vida das pessoas. E agora vem a parte interessante. Quando a gente olha para o mundo todo, o peso geral do problema, medido nesses anos de vida perdidos, na verdade até diminuiu um pouco desde 1990. Parece uma boa notícia, né? Mas a história não é tão simples assim. Pois é, essa tendência global esconde uma realidade completamente diferente e bem mais dramática, que está acontecendo em algumas partes do planeta. E olha só o contraste. Enquanto o mundo via uma leve queda, a América do Norte de alta renda teve um aumento muito grande e bem alarmante nesse fardo causado pelos transtornos por uso de drogas. A curva é totalmente na direção oposta. Essa tabela aqui deixa a diferença gritante, né? Enquanto a taxa global mudou para baixo, os Estados Unidos tiveram o maior aumento entre todas as nações. A gente está falando de uma avaliação anual de quase 5% para cima. Então, aqui está o ponto central. Todos esses números, gráficos, tendências, eles mostram o que está acontecendo. Mas eles não conseguem mostrar como é viver essa realidade. Qual é o custo humano por trás de cada um desses pontos no gráfico? E para entender esse lado humano, vamos mudar o foco. Agora a gente vai olhar para um estudo feito aqui no Brasil, com famílias que estão lidando com o uso de drogas por um filho ou filha. A primeira coisa que aparece nos relatos é um sentimento avassalador de despreparo, uma total falta de informação. É um chão que se abre e a pergunta que fica é essa aí da citação: o que a gente faz agora? Depois dessa confusão inicial, vem outra coisa: um estado permanente de insegurança. Um medo constante de que a qualquer momento tudo possa acontecer de novo. Que a recaída venha sem avisar. É viver em um alerta contínuo. E é diante dessa incerteza, desse medo, que as famílias começam uma busca desesperada por qualquer tipo de ajuda, qualquer porto seguro que consigam encontrar. E essa busca acaba levando à construção de uma rede de apoio que vem de vários lugares. Da família mais próxima, claro, mas também dos centros de saúde da comunidade, de ONGs e até de grupos religiosos. Mas vamos olhar mais de perto. Qual é o papel que cada um desses apoios tem na vida dessas famílias? Como eles realmente ajudam? Olha só, os serviços formais de saúde, como os centros de atenção psicossocial, trazem um cuidado mais estruturado. Eles dão um senso de orientação profissional que é fundamental, um caminho a ser seguido. E junto com esse tratamento formal, muitas vezes, a fé e a espiritualidade entram como pilar emocional. É o que dá a força e principalmente a esperança para continuar em pé durante essa jornada tão difícil. No fim, a gente fica com essa questão, né? De um lado, temos dados gigantescos, impessoais, que mostram a escala de uma crise. Do outro, a dor, o desespero e a necessidade de apoio de uma família. E o grande desafio, talvez, seja exatamente esse: como conectar esses dois mundos e transformar a frieza dos números em ajuda real e calor humano.